5. Glória a Deus. Aleluia. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. Posso ler? 25 nos diz assim, escrito está. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? E olhava Jesus ao redor para ver quem fez isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, o texto compartilhado por nós é um texto bem conhecido da igreja. Talvez um texto que você já ouviu muitas vezes alguém ministrar sobre ele, já leu algumas vezes, ou já entoou alguns louvores que ilustram este que é um dos milagres mais famosos operados por Jesus, a cura da mulher do fluxo de sangue. Esta mulher, ela tem um peso quando ela toma a decisão de ir até Jesus. E por que esse peso, pastor? Porque toda mulher que estava no estado que ela estava, no período menstrual, ela ficava isolada em um lugar separado, onde não podia tocar em ninguém. Ninguém podia tocar nem mesmo nos talheres, nos utensílios que essa mulher usava. Pois segundo a lei, se ela tocasse em alguém, ou alguém tocasse nela ou em algo que estava com ela, se tornava imundo também durante todo o dia. Então a lei, o costume, a cultura é que ela ficasse isolada e não tocasse em ninguém, pois se tocasse, até quem ela tocasse se tornava impuro. Esse é o contexto dela. E Marcos vai descrever para nós que ela entra dentro da história de alguém. Se você gosta de leitura bíblica, você vai ver que no capítulo 5, quem vai até Jesus na praia é Jairo. Jairo está indo para casa com Jesus, quando a história de Jairo é interrompida, para depois continuar depois da cura dela. Mas tem muito a ver a história dela com a história de Jairo. Por quê? Pensa comigo. Jesus está desembarcando de Gadara, onde ele libertou um homem que era possesso por uma legião de demônios. Jesus cruza aquele mar, e quando ele chega na praia, tem uma multidão ali aguardando ele. No meio dessa multidão está Jairo. Jairo é um dos principais da sinagoga. Mas observa o texto que Jairo, apesar de ser o principal, ele vai ter que esperar a vez dele para falar com Jesus. E por que ele tem que esperar a vez dele, pastor? Porque diante de Jesus não tem principal. Diante de Jesus todo mundo é igual. Não, mas eu sou o principal da sinagoga.
na sinagoga você é principal, mas diante de Jesus você é igual a todo mundo. O cargo de Jairo vale muito aonde ele opera, mas diante de Jesus ele é igual a todos. Pastor, mas eu sou delegado na delegacia. Diante de Jesus todo mundo é igual. Pastor, eu sou vereador lá na Câmara. Diante de Jesus é a mesma coisa. Só diante dele que o empresário e o desempregado têm o mesmo peso. É tratado do mesmo jeito. Jairo chega e vai se prostrar e vai dizer para Jesus: eu preciso que você vá lá em casa, porque a minha filha está muito enferma e eu preciso que o senhor ore por ela. Agora observe que o texto, a história de Jairo começa com ele se prostrando. A história de Jairo começa com ele mas termina com a filha de pé. Então começa com Jairo mas termina com a filha de... Olha para o teu irmão e fala assim: uau. Não, coloca um adulto lá para o irmão. Uau. Diga, é o pai se prostrando para a filha ficar de pé. Ou talvez hoje tenha uma mãe se prostrando para o filho ficar de pé. Talvez hoje tenha um pai se prostrando aqui para a filha estar de pé lá fora. Aleluia. E talvez você está orando, buscando, clamando e não está vendo resultado. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra profética para te dizer: continua se prostrando. E o fato de você se prostrar está mantendo alguém de pé lá fora. O fato de você se prostrar está mantendo alguém de pé na tua casa. Diga glória a Deus. Ele vem buscar a cura para sua filha, pastor Chico. Ele chega diante de Jesus, se curva e pede para Jesus: vá lá em casa porque a minha filha está muito enferma. Jesus então toma Jairo pela mão e te junta para a tua casa. Jairo está vendo a sua situação andar, caminhar. Jesus está fazendo algo. Porém, quando Jesus está no meio da travessia para chegar até a casa de Jairo, o texto diz que ele para. E parou por quê? Porque alguém tocou nele. Tem uma multidão cercando Jesus. Mas ele para. Eu imagino o Jairo por dentro, pastora Chile, dizendo: parou por quê? Olha a minha necessidade. Minha filha está muito enferma. Quando chega alguém para dizer: olha, tua filha acabou de morrer, Jairo poderia ter olhado para Jesus e dito para ele: se o senhor não tivesse parado, tinha não teria dado tempo. Se a gente não tivesse parado no meio do caminho, talvez a gente chegaria em tempo. Mas Jairo não para nada. Por quê? Porque ele está vendo que se Jesus parou, é porque vem uma lição por aí. Tem coisas na sua vida que Jesus começou a fazer e de repente travou. Tem coisas na sua vida que você olhou e disse assim: pastor, estava caminhando, mas de repente parou. As suas coisas pareciam que ia clarear, mas de repente parece que travou tudo de novo. Cuidado. Toda vez que Jesus trava uma ação, é porque ele quer te dar uma lição. Repete isso para alguém que está do teu lado para ele. Toda vez que Jesus trava uma ação, é porque ele quer te dar uma lição. E qual é a lição que Jesus está dando para o Jairo? Aleluia. É que Jairo tem uma filha de 12 anos. Quantos anos? 12 anos. Aí essa mulher que está aqui, ela está sofrendo há 12 anos. O que Jairo está dizendo? O que Jesus está dizendo para Jairo? 12 anos você tem alegria com a tua filha. 12 anos essa mulher está chorando. 12 anos você tem 12 anos de felicidade. Agora ela ficou doente. Mas essa mulher, enquanto você estava sorrindo, ela estava chorando. Enquanto você estava alegre, ela estava triste. Enquanto a tua filha tinha saúde, ela estava doente. E o que é que Jesus está ensinando? Que tem gente, às vezes, que está pior do que a gente. A gente acha que o nosso problema é o pior do mundo, mas tem gente que está sofrendo mais do que nós. Diga glória a Deus. Calma, aleluia. Ô já. Jesus para. E essa mulher está sofrendo há 12 anos. Quantos anos? São 12 anos, irmãos. Reclusa da sua família. 12 anos separada da sua casa. 12 anos não é só 12 anos sangrando, não. É 12 anos de solidão. É 12 anos sem poder tocar em alguém. Nós passamos uma pandemia sem poder tocar nas pessoas. Você viu como é que foi ruim? Agora você imagina 12 anos. 12 anos que ela não pode tocar. 12 anos que ela não pode ter convívio. 12 anos fora da sociedade. Aleluia. E eu aprendo o primeiro milagre não foi quando o sangue estancou. O primeiro milagre é quando Marcos diz que ela estava há 12 anos nessa situação. Pergunta bem, por quê? Porque o primeiro milagre
é só o fato de ela estar viva. Como que alguém sangra 12 anos e não morre? Como que alguém está há 12 anos sangrando e ainda está vivo? Diga glória a Deus. Então, o primeiro milagre não é quando Jesus resolver a tua situação. Não é quando o milagre bater na tua porta. Não é quando a porta abrir. Não é quando Jesus abençoar. O primeiro milagre é qual, pastor? É saber que debaixo de toda essa prova você ainda está vivo. Debaixo de toda essa dificuldade você ainda está aqui glorificando a Deus. O primeiro milagre é que você não morreu. Oh, aleluia! Explica isso para quem está do teu lado. O primeiro milagre é que você ainda está vivo. O primeiro milagre é que você ainda está de pé. O primeiro milagre é que ainda não teve divórcio. Pessoas que passaram por menos do que você não suportaram o que você suporta hoje. Aleluia! Pessoas que passaram por menos do que você não estão do jeito que você está. O primeiro milagre é que você está vivo. Diga glória a Deus. Porque o segundo, pastor, é que mesmo sangrando, ela foi até Jesus. Está sangrando? Tá, mas está indo até Jesus. Está doendo? Tá, mas está indo até Jesus. Aleluia! Está bem? Não está não, mas está indo até Jesus. Oh, glória a Deus. Ela entendeu que a adoração precisava ser maior do que a dor. Ela entendeu que o compromisso com Jesus de chegar até Ele deveria ser maior do que a tua dificuldade. Talvez se você olhar do lado, você vai ver alguém sorrindo, levantando a mão, dando glória a Deus. Você olha e diz assim, essa mulher não deve ter boleto para pagar, não. Esse homem deve estar vivendo o melhor momento da vida dele. Tu olha para o lado, vê alguém glorificando a Jesus com um sorriso no rosto. Você olha e diz, esse aí não tem problema. Talvez a dificuldade dela é maior do que a sua. Talvez o problema que ele está passando está doendo mais do que o seu. E por que ele está de mão levantada sorrindo, pastor? Porque ele entendeu o propósito. Está sangrando, mas está chegando até Jesus. Está doendo, mas está falando com Jesus. Está complicado, mas eu estou me derramando na presença de Jesus. Diga glória a Deus. E Jesus é não lá. Oh, aleluia. Pastor, eu vou ficar em casa porque está doendo. É aí que você tem que ir atrás de Jesus. Pastor, eu vou recuar porque eu estou sangrando. É aí que você tem que buscar Jesus. Ela sai de casa com um propósito. Ela sai de casa com um? Aleluia. Pergunta para mim, qual? Não, diga forte que eu quero te contar. Qual, pastor? Se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Ela tem um alvo, um propósito. Qual é o alvo, o propósito, pastor? Tocar em Jesus. E aqui ela me dá uma lição tremenda. Aqui ela dá aula para a gente. Por quê, pastor? Porque na maioria das vezes, nós saímos de casa e quando chegamos na casa de Deus, a nossa oração é essa. Fala comigo. Toque em mim. Faz a sua obra, Jesus. Oh, Senhor, eu preciso que o Senhor toque em mim. Eu preciso ouvir a tua voz. E essa oração é errada? Não. Mas essa mulher tem uma ousadia tão grande que ela está dizendo, eu vou para o culto, eu não vou esperar ele tocar em mim, não. Quem vai tocar hoje sou eu. É gente que sai de casa dizendo, se Deus não falar comigo, não tem problema, eu vou falar com ele. Se Deus não me tocar hoje eu vou tocar nele. Se hoje não for para sentir nada, eu vou dar glória até sentir. Eu não vou esperar o céu descer, eu vou subir até lá. Eu não vou esperar Deus falar, eu vou falar primeiro. Diga glória a Deus. Olha bem no olho de alguém que está do teu lado, para ele vai dar glória e está esperando o toque. Vai adorar ou está esperando o primeiro passo? Porque o primeiro passo sempre vem da gente. Ela descobriu algo. Você não vai ver ninguém na Bíblia fazendo o que essa mulher está fazendo. O Jairo está ali de queixo caído. Por quê? Porque o Jairo foi lá e disse, eu preciso chegar lá em casa para tocar na minha filha. A mulher veio por trás e disse, eu não preciso mais tocar não.
eu toco no seu. Eu não vou esperar o Senhor em casa, eu vou atrás do Senhor. Isso aqui é gente decidida, aleluia, e descobriu que se tomar uma atitude, Deus responde com uma ação. Lei da física, toda ação gera uma reação. E tem muitos casos que Deus não age, Deus reage. Tem situações que Deus não vai agir, Deus vai reagir. E quer ver? Tem situações que Deus exige uma ação nossa para ter uma reação dele. Será, pastor? É. Um dia ele disse, olha, buscar-me-eis ação, e me achareis, reação. Clama a mim, é ação. Responder-te-ei, é ação. Batei, é ação. Abre-se-vos-á, é ação. Chegai-vos a mim, é ação. E eu chegarei até a vós, é ação. Josué, rodeia a muralha e grita, é ação. E a muralha no chão, é reação. Davi atira a pedra, é ação. E o gigante caindo, é reação. Não se dobrem diante da estaca de Nabucodonosor, é ação. E a fornalha fria, é reação. Aleluia. Tirem a pedra, é ação. E o Lázaro saindo ressuscitado, é reação. Quando eu adoro aqui na terra, é uma ação. E a resposta que desce do céu, é reação. É Deus dizendo, se tiver uma ação em Jaboticabal hoje, vai ter uma reação do céu em cima dessa ação. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Me ajude a pregar. Olha bem no olho desse crente que está do teu lado. Pega na mão dele e diga, se você tiver uma atitude aqui embaixo, vai gerar uma reação lá em cima. Eu vou tocar. Essa é a ação ousada. E ela tem um propósito. Ela tem um. Saia da sua casa para todo culto com um propósito. Não chegue na casa de Deus sem propósitos. Hoje eu estou indo. E qual é o propósito? Eu vou buscar com o meu filho. Hoje eu estou indo para adorar. Hoje eu não quero pedir nada. Venha sempre com um propósito. Ela tem um propósito. Se eu tocar, olha o alvo dela. O alvo dela é tocar e ser curada. Repete comigo. O alvo dela, tocar e ser curada. Só isso. Ela não quer aparecer. Pelo contrário. Quanto mais invisível ela for, melhor para ela. Porque se tocar, ela toca em alguém e esse alguém é impuro. Ela corre o risco de ser apedrejada. Então, quanto mais for anônimo para ela, melhor. Ela não quer aparecer, porque ela aparece por trás. Ela aparece por... E Jesus gosta desse povo que não quer aparecer. Jesus ama esse povo que não quer aparecer. Difícil é quando a pessoa faz questão de aparecer. O nome tem que ser dito. O nome tem que estar escrito. O nome tem que estar no cartaz. Se não falar, eu corro. Se não falar, eu cruzo os braços. Se o meu nome não for aparecer, não pode comer o suor. Esse tipo de pessoa não tem espaço na obra. Jesus ama a gente que não quer aparecer. Diga glória a Deus. Por que ela não quer aparecer? Porque ela está vindo por trás. Ela está vindo por seguro. Ela tem ciência. Do que, pastor? Ela toca na orla do vestido. Aonde? Não é no colarinho. É na orla. E a orla ficava onde, pastor? Embaixo. A orla ficava? Então ela descobriu algo. O quê? E com Jesus as coisas começam embaixo. Ninguém nasce grande. O único que nasceu grande foi Adão e deu errado. A partir dele, Deus disse: quem quiser ser grande vai ter que aprender a ser pequeno primeiro. Diga glória a Deus. Então o começo é pequeno mesmo. O começo é embaixo. Aleluia. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que você vai voltar agora no passado e vai lembrar do teu começo. Lembra do começo do casamento? Era aquela cama que rangia à noite. Não dava para virar de lado. Acordava o outro. Lembra do começo? Aquela geladeira que desligava e parecia um trovão. O começo é difícil.
Lembra? Pergunta alguém que está na frente. Lembra do começo? Lembra? Aleluia. Lembra aquela máquina de lavar que saía andando? Se tivesse extensão, ela rodeava a casa. Era o começo. Hoje está bênção, mas era o começo. Como é que era o começo, pastor? Por baixo. Como é que era o começo, pastor? Pequeno. Lembra do primeiro carro? Você mais empurrava ele do que ele te levava? Acabava o combustível porque não marcava direito. Lembra? Pergunta do teu irmão, Fabio, lembra do começo? Digo, o começo foi embaixo. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, as coisas desabaram. Pastor, eu acabei enfiando os pés pelas mãos. Eu errei. Eu quero recomeçar. Aprenda. O recomeço também é por baixo. Diga glória a Deus. Olha, meu irmão, Roberto, não tenha vergonha de começar por baixo. Não, melhor é isso. Diga, não tenha vergonha de recomeçar por baixo. Diga, porque com Jesus começa por baixo, mas termina em cima. Começa embaixo, mas termina em cima. Os projetos de Jesus começam embaixo, mas termina. A igreja é um projeto de Jesus que começou embaixo, mas vai terminar. Começa embaixo. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Se hoje você está abraçando o pescoço de Jesus, não esqueça que você começou na orla. Se hoje tudo está muito bem, não se esqueça da orla. Tudo começou lá embaixo. Ela começa lá embaixo e ela toca na orla do vestido dele. O texto diz que ela tinha procurado muitos médicos e não resolveram. Aleluia. Os médicos examinaram ela de cima e embaixo e não resolveram. Jesus de costa resolveu o que o médico não conseguiu resolver examinando. Diga glória a Deus. O texto diz que ela gastou tudo que tinha. Ela gastou o quê? Gastou o quê? E não resolveu? Aleluia. Como Jesus, ela não gastou um centavo. Mas Jesus resolveu. E o que é isso? É a Bíblia gritando para nós que tem problemas que não são para homens. Tem problemas que é só Deus quem pode resolver. Tem situações que só a mão de Jesus para solucionar. Diga glória a Deus. Aleluia. Aí o que a gente pensa? Pastor, o senhor falou no começo da mensagem que quando uma mulher está no seu ciclo menstrual, toca em alguém, esse alguém fica impuro do jeito que ela está. Agora ela tocou em Jesus, pastor. Jesus ficou impuro? Não. Mas ela ficou brava. Por quê, pastor? Porque esse aqui é o sentido que Jesus está dando para nós como igreja. Qual o sentido? Que a impureza dela não suja Jesus, mas a santidade de Jesus limpa ela. A impureza dela não toca Jesus, não deixa Jesus impuro, mas a santidade de Jesus deixa ela santa. E o que é isso, pastor? É Jesus gritando para nós: nós precisamos ser influenciadores e não influenciados. O que está nas pessoas não pode passar para a gente, mas o que está na gente precisa começar a passar para as pessoas. O que está lá fora não precisa entrar aqui dentro, mas o que está aqui dentro precisa começar a impactar quem está lá fora. Aleluia! Jesus não se tornou impuro porque estava com uma mulher impura. Eu não posso ser contaminado pelo ambiente que eu estou. Segundo a psicologia, você se torna um produto do meio em que você vive. O que é o produto do meio, pastor? É aquilo que você se torna pelo ambiente que você vive ou pelas pessoas que te cercam. Jesus está provando para a gente aqui que dá para andar com gente impuro e não ficar impuro. E tornar o impuro limpo. Aleluia. Você pode andar num ambiente corrupto e transformar o ambiente e não ser transformado por ele. Você pode estar num ambiente de pessoas afastadas de Deus
e não ser transformada em alguém afastado, mas transformar as pessoas. O Davi estava dentro de uma caverna. Chegou para estar com ele 300 homens que eram a escória da sociedade. 300. Quantos? 300. Esses homens eram assassinos, endividados. Pensa no povo que não prestava. Eles vão tudo para a caverna com Davi. E se a gente para pensar, peraí, se tem 300 assassinos entrando dentro de uma caverna com um crente, vai ser 301 assassinos. Mas não. Um Davi justo que estava dentro da caverna conseguiu converter os 300 que estavam lá dentro. Quem sai de lá de dentro é a elite do exército de Israel. Olha bem quando alguém está do teu lado, quem andar com você, irmãos, vai ser crente do jeito que você é. Vai adorar do jeito que você adora. Vai servir o Deus que você serve. Aleluia, diga glória a Deus. Jesus andou com prostituta, mas não se prostituiu. Foi crucificado entre ladrões, mas nunca roubou. Tocou no leproso, mas nunca ficou leproso. Por quê? Porque o que estava nele passava para as pessoas, mas o que estava nas pessoas não contaminava ele. Aleluia. Levanta a tua mão direita para o alto, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai te dar uma ousadia, uma autoridade tão grande, que as pessoas que andarem contigo vão receber o que você tem. Você não vai se tornar impuro por andar com gente impura. Você não vai se tornar desonesto por andar com corruptos. Deus vai te fazer ser luz no meio da escuridão. Deus vai te fazer ser sal no meio deste mundo. Se você quer essa palavra, glorifica bem forte em nome de Jesus. Oh, aleluia! A mulher toca, recebe a cura. E quando ela recebe a cura, pastora, Jesus então levanta a cabeça e reconhece que saiu o poder dele. A multidão está toda espremendo Jesus. Aí Jesus levanta a cabeça e diz: alguém me tocou. O Pedro olha para Jesus e fala assim: o senhor está de brincadeira. Todo mundo tocou. O senhor está de um lado para o outro. A multidão te espreme, a multidão te oprime. O senhor está perguntando quem tocou? Imagina Jesus dizendo: não estou perguntando quem me apertou. Eu estou perguntando quem me tocou. Eu sei que me apertar, muita gente apertou, mas eu quero saber quem tocou. Porque apertar é uma coisa, tocar é outra. Diga glória a Deus. Então não é o que eu falo, é como eu falo. Tem gente fazendo a mesma oração e um está recebendo e o outro não. Como assim, pastor? Vamos lá? João capítulo número 11. Lázaro morreu. Lázaro, Jesus está chegando na porta da cidade. A Marta vem, aponta para Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus permanece no mesmo lugar. Então o texto diz que foram chamar Maria e disseram: Jesus está lá na porta da cidade. Olha o texto diz: e indo onde Marta o encontrou. Ou seja, Jesus ficou no mesmo? Jesus ficou no mesmo? E não se mexeu, ficou no mesmo lugar. Aí o texto diz que Maria, chegando, se prostrou e disse a ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria. É a mesma oração. É a mesma frase. Só que o texto diz que quando ela diz isso, Jesus diz: me leve até onde eu vou colocar. A oração de Maria faz Jesus sair do lugar. A mesma oração na boca de Marta não faz Jesus sair. A oração na boca de Marta, Jesus permanece no mesmo lugar. Mas a mesma oração na boca de Maria faz Jesus ir até o problema. E por que ele se move por uma e não se move por outra? Porque não foi o que disse, foi como disse. Marta disse: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria se prostrou. Então talvez não é o que você está dizendo, mas como você está dizendo. Diga glória a Deus.
Porque a mesma oração pode apertar ou pode tocar. Ela não aperta, ela toca. E quando ela toca, Jesus reconhece, saiu virtude. Por quê? Porque só sai virtude para quem toca, não para quem aperta. Diga glória a Deus. Alguém me tocou. Eu quero saber quem é. A mulher está saindo de fininho. Porque o propósito dela foi cumprido. Ela saiu de casa e disse: se eu tão somente, eu serei. Vamos lá, qual é o propósito dela? Se eu tão somente, eu sairei. Ela tocou e foi a cumprir. Ela só aqui, ó, a parte de algodão. Ninguém precisa saber. Bora. Está feito. Consegui. Glória. Hashtag o arraial venceu. Só que Jesus levanta a cabeça e diz: cadê? Quem me tocou? Pastor, mas ela não foi curada já? Foi. Não cumpriu o propósito? Cumpriu. Para que Jesus quer saber quem tocou? Porque ela quer ser curada. Mas Jesus quer comunhão. Você está achando que é só vir no culto, receber o que você quer e ir embora? Eu quero comunhão. Eu não quero só curar você, eu quero ter comunhão contigo. Eu não quero só resolver o seu problema, não. Eu quero falar com você. Você vem em busca de uma melhora no teu casamento. Jesus não, Jesus vem em busca de filhos. Você vem em busca de uma melhora na tua situação financeira. Jesus não. Jesus quer comunhão. Quer ver o que ele quer com ela? O texto diz que uma certa mulher, quem é essa certa mulher? Não tem nome. Ela é uma qualquer. Uma mulher, uma certa mulher, uma qualquer. Ela não é ninguém. Ela não é? Não tem nome. Então ela chega na história como uma ninguém. Como uma? Ela não é ninguém. Ninguém sabe quem é. Mas quando ela toca, Jesus diz: alguém me tocou. Jesus diz quem? Agora eu vou pegar um meio. Para quem não era ninguém, agora já é um alguém. Porque só Jesus pode fazer de um ninguém alguém. Diga glória a Deus. Eu não era ninguém, mas de repente Jesus me transformou em alguém. Você não era ninguém, mas Jesus te transformou em alguém. Só que o propósito não é transformar um ninguém em alguém. Pergunta-me, qual é o propósito de Jesus? É quando Jesus despede ela. Quando ela se apresenta, Jesus olha dentro do olho dela e diz: filha. Filha, tua fé te salvou. Aleluia. Então o que a gente está esperando de Deus é muito pouco diante daquilo que Ele espera com a gente. O nosso propósito é muito pequeno diante do propósito de Deus. Qual é o propósito dela? Ser curado. Qual é o propósito de Jesus? Filha, paternidade. Você veio para resolver a tua situação física, mas eu te achei para resolver a tua situação espiritual. Diga glória a Deus. Filha, a tua fé te salva. Oh, glória. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu já vou encerrar. Eu achei que quando eu dissesse para encerrar, você ia falar assim: tudo bem, valeu pela força. Eu vou dar risada. Eu vou encerrar. Sei. Tá bom. Aleluia. Chantagem emocional pura. Nem vale mais. Olha, eu estou aqui. Evandro, me ajuda, mano. É tua. Glória a Deus. Fica. Olha o texto. Jesus então cura a mulher. Jesus faz o quê? É nesse contexto. Jesus vai falar com alguém aqui. Jesus cura a mulher
Olha para o Jairo e diz: bora continuar a travessia. Quando eles estão indo, alguém chega para o Jairo e diz assim: precisa mais de Jesus. Tua filha acabou de morrer. Jesus então olha para o Jairo e diz: não temas, crê somente. O Jairo ousou acreditar em Jesus. Jesus chega na casa do Jairo e a casa estava cheia de pessoas. A casa estava como? Pessoas. As pessoas chorando, as carpideiras chorando. Quando Jesus chega, Jesus diz: a menina só dorme. A menina dorme. A menina, pastor, a menina está morta? Está morta. A menina não morreu, pastor? Morreu. Mas Jesus está dizendo que ela só. Quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse para os discípulos: eu vou lá acordar o nosso amigo, porque ele está dormindo. Mas Lázaro estava morto, sim ou não? Então, para Jesus, a morte é só um sono. Pastor, ele não sabe que ela morreu? Sabe. Ele não sabe que foi óbito? Sabe. Ele não ouviu o mensageiro dizendo que acabou de falecer? Ele ouviu. Por que ele está dizendo que está dormindo? Porque, ao contrário da gente, ao invés de aumentar o problema, Jesus diminui ele. Diga glória a Deus. Olha, meu irmão, para ele: para de aumentar o problema, mas diminui. Aleluia. Oh, glória a Deus. O cara espirrou, já vai. Covid, hein? Isso aí eu conheço. Botou uma freada, bateu, capotou. Aleluia. Pergunta pro teu irmão: conhece alguém assim? Que aumenta o problema? Jesus não, Jesus diminui. Ela está dormindo. E quando ele diz que ela está dormindo, ele descobre algo. Descobre o quê, pastor? Quem estava chorando passa a sorrir. Como assim? Que mudança de sentimento é esse? O texto diz: e riram dele. E riram dele. Ele não estava chorando agora? Estava. E agora já está sorrindo? Tem gente que muda de sentimento muito rápido. Jesus descobriu que a casa estava cheia de pessoas vazias. E é melhor ter uma casa com poucas pessoas cheias do que uma casa cheia de pessoas vazias. Jesus disse: sai todo mundo, fica só Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Por quê? Porque é melhor uma casa com poucas pessoas cheias do que uma casa cheia de pessoas vazias. Aqui eu aprendo algo. Perguntei: o quê? Arranque da tua vida gente que muda de sentimento muito rápido. Põe para fora da casa gente que ri de você e não com você. Porque o texto diz: e riram dele. E riram de quem? Não riram com ele, riram dele. Para de dar moral para gente que ri de você e não com você. Deixa na tua casa gente que acredita nas suas promessas. Gente que tem a fé que você tem. Gente que te apoia e não te apunhala. Gente que está contigo. Diga glória a Deus. Jesus falou: sai todo mundo da casa. Fica comigo aqui, só Pedro, Tiago, João, olha a mãe da menina. Aí ele vai lá e faz aquela frase, dizendo Talita cume. E Talita aqui não é o nome da menina, não, tá? Talita cume é uma frase que quer dizer: menina, te digo, levanta. E a menina que estava morta ressuscitou. Olha para a tua irmã e diga: uau. Diga: ressuscitou, Márcio. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. A gente encerrar. Olha isso aqui. O dia que Jesus falou comigo, isso aqui eu fiquei maravilhado. Por quê, pastor? Porque primeiro Jesus cura a mulher, para depois ressuscitar uma menina, sim ou não? Primeiro Jesus curou uma, para depois ressuscitar uma. Você se lembra quando você era um menino ou uma menina? Pergunta para o teu irmão: você lembra ainda, nossa? Tem gente que parece que foi ontem. Não foi. Mas talvez você lembre. Você lembra aquela menina que você era? Aquele menino que você era cheio de sonho? Aleluia. Não tinha dinheiro para comprar uma paçoca, mas tinha sonho, sim ou não?
Você não sabia quanto que valia o dólar. Você não sabia o quanto que custava um pacote de arroz. Você não sabia quanto valia uma conta d'água. Ô tempo bom, olha o que eu falava, ô tempo bom. Papai pagava as contas. Você só queria brincar e sonhar. Alguém perguntar para vocês, vai ser o que quando crescer? Meu Deus do céu, tinha sonho de tudo quanto é jeito. Eu vou ser médico, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser veterinária. Pastor, eu pergunto para o teu irmão, fala aí, o que você sonhava ser, pastor? Aleluia. A gente tinha um monte de sonhos, sim ou não? Quando a gente era menino, quando a gente era, aí você cresceu. Aí você passou a saber quanto custa para abastecer o carro. Aí você viu que não era bolinho. É boleto. Você foi se envolvendo com amizades e com pessoas que te feriram, te machucaram. Você foi se envolvendo com pessoas que passaram pela tua vida e só te fizeram sangrar. De repente está você todo machucado pela vida. E aquela menina que sonhava morreu. Aquele menino que tinha um monte de projeto morreu. Aí Jesus veio com uma palavra dessa, uma noite fria de Jabuticabal, para falar com a gente. E dizer o que, pastor? Eu preciso sarar essa mulher para ressuscitar aquela menina. Eu preciso sarar esse homem para ressuscitar aquele menino. Eu preciso curar você hoje, que é mulher, para que você volte a ser aquela menina que sonhava lá atrás. Porque ainda dá tempo. Diga glória a Deus. Se você pode, se não pode, não faça. Se você quer fazer, se não quer, também não faça, não tem problema. Mas se você pode e quer fazer, dá um abraço demorado em alguém que está do teu lado aí, como se fosse um abraço de Deus. E diga para essa pessoa, Deus vai sarar a mulher para ressuscitar a menina. Se for homem, diga, Deus vai sarar o homem para ressuscitar o menino. Oh, glória a Deus. Deus vai curar essa mulher que você é hoje para ressuscitar aquela menina que você era. Fica de pé comigo, em nome de Jesus, eu já encerro.